No quinto capítulo, né, do mecanismo da mediunidade, dínamo espiritual, gerador elétrico, gerador mediúnico, a relação de átomos com espíritos, porque os espíritos são feitos de átomos, a gente sabe que o espírito, o perispírito, tudo é matéria, né? Força eletromotriz e força mediúnica e fonte de fraco teor. São 5 tópicos que o capítulo número 5 aborda. E aí eu passei o link da palestra do doutor André Luiz Ramos, que é físico, da AME São Paulo. Eu gostaria que, depois dessa palestra, se vocês puderem, enquanto estiver fazendo uma coisa ou outra, ouvissem a palestra também do Ramos, né? Não deu certo, não, aí os slides, né? Bora lá. Pode antes, volte. Pode voltar. Aqui no terceiro slide, no terceiro slide, pronto, é isso aí. No terceiro slide, eu trago aqui uma foto, né, do que estava acontecendo nessa reunião mediúnica lá nesse centro espírita. Nesse livro, No Domínio da Mediunidade, André Luiz, ele sai com aulas, ele vem à Terra para fazer um trabalho de assistir a reuniões mediúnicas em vários centros espíritas. Nesse centro espírita aqui, o dirigente da casa é o Raul e o dirigente espiritual é o Clementino. Então, na foto aí, vocês estão vendo que o Raul está mais à frente, né, vestido de terno, e mais atrás está o Clementino. Aí ele diz: a reunião inicia e Clementino mostrou-se-nos mais humanizado, quase obscuro. No slide seguinte, ele vai explicar por que o Clementino está quase humano, né? Foi até Raul, o Clementino, o dirigente encarnado, colocou a mão sobre a fronte do Raul, o Clementino disse boa noite, e em seguida o Raul repetiu, boa noite, né? Próximo slide. O próximo, João, por favor. Aí ele explica. O André Luiz aproximou-se de Raul, que é o dirigente da casa, né? O dirigente de vocês aí é o Walter, né? Quando você conseguir passar, vai ser legal. O André Luiz aproximou-se de Raul e observa vigorosa onda de força, concentrada na altura do tórax, né? O André Luiz vê que nessa altura do tórax do Raul tem uma luz, uma força muito grande. E essa luz, essa onda de força, se espalha por todo o busto, né? Inclusive para os braços e para a mão. A eriçar-lhe a pele, quer dizer, os cabelos ficam tudo levantados, né? Que transforma-se em luminoso estímulo. Então, essa força que ele vê, né? Tem a conexão entre o Clementino e o Raul. E aí o André Luiz observa, quando o Clementino começa a falar, né? Ele vê no Raul essa onda de força no tórax que se espalha pelos braços, pelas mãos. Aí ele diz assim, que transforma-se em luminoso estímulo, estendendo-se pelos nervos até o cérebro e derramando em forma de palavras. Então, ele explica como acontece a psicofonia, né? É exatamente assim. Vigorosa onda de força no plexo solar, tá aí a foto, vocês observam aí bem no centro, nesse amarelo que eu fiz, se espalhando por todo o busto, inclusive braços e mãos, a levantar os pelinhos, né, eriçar-lhe a pele, que transforma-se em luminoso estímulo, estendendo-se pelo nervo até o cérebro e derramando em forma de palavra. E o André Luiz pergunta, e a voltagem? Por que ele apareceu quase humano? Por que o Clementino está nesse aspecto obscuro, quase humano? E o Aulus responde para ele, o Clementino graduou o pensamento com a capacidade do Raul. Muitas vezes, um guia espiritual chega numa reunião mediúnica, ele dá uma mensagem e 2 ou 3 médios captam. Cada médio vai captar de acordo com a sua capacidade, né? Tem uns que captam a mensagem toda, tem outros que captam só pedaços. Então, ele diz, o Clementino graduou o pensamento com a capacidade do Raul. Então, o Clementino baixou sua luz, tanto quanto uma tomada elétrica se ajusta à voltagem, 210,
a 110. Então, o Aulas fica sempre procurando trazer conceitos de eletricidade, de magnetismo, que a ciência já escreveu, né, já determinou, para ver se a gente consegue entender, né? Então, o Clementino graduou a energia dele com a energia do Raul. Próximo slide, por Elone, favor. eu vou deixar Oi. pequeno assim, porque eu estou passando ele em tela cheia e ele não estava passando para vocês, só para mim. Aí eu vou deixar ele assim, ok? Não, tudo bem. Pode passar aí. Então, aí eu vou para o próximo. Olha, observe aí. Nós temos uma pessoa dando passe, está fazendo uma terapia com as mãos, pode ser o passe, pode ser o reiki, a terapia que, um tanto que seja transmitido pelas mãos, né? A eliminação de nosso ectoplasma pelas mãos. Nesse local aí, existe a equipe espiritual, né? No centro espírita, no momento de fazer a terapia. Essa pessoa, ela está com um ferimento no fígado. Vocês observam que tem uma parte mais escura, né? Tem uma parte mais escura. Um fígado normal, ele tem uma energia de 10.000 volts, normal, tá? Então, tudo tem energia. Se eu pegar aqui uma maçã, eu botar um eletrodo, tem um aparelho que vai registrar qual é a energia que tem ali, né? Quando eu pego uma pizza, não tem energia, porque ali é matéria-prima processada, né? Se eu pego uma macaxeira cozida, uma batata doce, boto um eletrodo, ele tem a energia. Cozida no vapor, ainda mais. Então, tudo tem energia. E quanto mais vem da terra, diretamente, o maxixe, o quiabo, que você come as coisas direto da terra, o arroz, o feijão, mais energia ele tem. Se for processado, essas coisas, linguiça, salsicha, não sei o quê, não tem essa energia que a gente precisa. Eles são alimentos mortos, eles não nutrem a célula. A célula não se nutre, não se energiza com esse tipo de energia. Então, tudo tem energia. Esse fígado aí está doente, tem uma mancha aí, ele está com uma, na hora que colocaram o eletrodo, ele está com a energia de 3.000 volts. Quando o fígado está saudável, a energia é de 10.000 volts, isso aí tudo comprovado no laboratório. E quando uma equipe espiritual vai fazer um tratamento espiritual, uma equipe séria, uma pessoa comprometida, totalmente preparada, a gente já até fez essa palestra, né? Para fazer esse tipo de trabalho, o que acontece? É passado para esse fígado, através dessa terapia, 15.000 volts. 15.000. A mais do que o fígado saudável tem no dia a dia. Por quê? Para compensar essa parte doente, né? A parte doente, estragada, morta, tecido morto, está mais preto aí, vocês observam na foto, né? Ok? Eu estava dando essa palestra no Centro Espírita e tinha um colega lá que ele era engenheiro elétrico. E ele fez a mesma pergunta que o André Luiz perguntou aqui. Eloni, e a questão da voltagem? Não vai destruir esse fígado? Ele me fez a mesma pergunta, né? Aí a resposta é a mesma que o Aulos deu. A equipe espiritual gradua, quando chega essa energia no fígado, a equipe espiritual gradua para que não aconteça destruição das células, porque já está destruída uma parte, né? E mais, ainda tem mais. Às vezes a equipe espiritual, ela coloca as mãos na nossa cabeça para estimular a abertura dos 7 chakras principais que nós temos, para a gente poder liberar o ectoplasma que a gente vai aplicar nesse doente, né? E aí é o seguinte, se eu sou uma pessoa que eu só como bobagem, tomo muito refrigerante, como açúcar, a qualidade do meu ectoplasma não é boa. Isso aí já é constatado, tá? Por isso que a gente vê nos livros que sempre diz, pelo menos no dia que você for trabalhar, procure ter uma alimentação mais leve, saudável. O açúcar é o principal inimigo, para você acidificar o seu sangue, porque a gente sabe que o perispírito está erradicado no sangue, na hora de você passar a sua energia, tá? Então, às vezes, a gente quer passar e tudo, mas o tipo de ectoplasma que a gente está produzindo por nossos mitocôndrias não é bom. Por mais que a equipe estimule, né? Então, a equipe está ali estimulando aqui na nossa cabeça e a gente está abrindo os centros de força e está liberando esse ectoplasma, né?
quando a gente vai fazer o passe, são principalmente os centros de força a partir do coração, né? Centro cardíaco, para cima. É a partir desse centro de força que libera mais ectoplasma, segundo a doutora Marlene Nobre, né? Então, é o seguinte, outra coisa muito importante. Na hora que nós estamos dando um passo para uma pessoa, a equipe espiritual vê qual é o órgão que está doente. E a própria equipe, direciona essa energia, esse ectoplasma que nós estamos dando, para o órgão que está doente. Tem uma coisa, nesse próprio livro, acho que no Domínio da Mediunidade, tinha uma senhora lá que estava com um problema no fígado. Não sei se vocês lembram que a gente já teve esse livro lá no Centro Espírita, que ela estava doente e que a equipe espiritual ficou lá trabalhando com um passista. Só que o guia dessa equipe espiritual que estava ali fazendo tratamento daquela senhora disse: essa senhora está com muito ódio da nora dela, muito ódio. Então, nós vamos dar o passe, vai limpar. Na hora que ela chegar em casa, ela vai começar a destilar o ódio e a ferida vai voltar. Né? O que a gente já falou, a pessoa também mais de 50% do tratamento é o doente. Então, não adianta a gente limpar, aí quando ela chegar lá, vai destilar ódio, falar mal, não sei o quê, brigar, aí volta todo o problema. Ok? Não sei se vocês lembram que a gente já discutiu esse livro. Próximo. Então, aqui é a parte que tem lá no 5º capítulo, no domínio da mediunidade. Aí nós vamos entrar na parte científica trazida pelo livro Mecanismo da Mediunidade. Então, ele explica o que é um dínamo espiritual, e aí eu trago bem essa bicicleta com essa focozinho de luz. Observe nessa parte que está com o triângulo amarelo. É um dínamo. Não sei do grupo, quem já viu o filme O Menino que Descobriu o Vento. É uma história verídica de uma criança do espírito, né, que já veio elevado, que ajudou a melhorar a situação de extrema pobreza de um país da África. Ele estudando lá uns livros na biblioteca, ele viu que poderia se fazer um poço, que poderia furar um poço, que poderia tirar água. Aí ele viu todo o mecanismo, que precisava de uma bicicleta e de um dínamo. E o professor dele, que namorou com a irmã dele, tinha um dínamo na bicicleta. E o professor deu o dínamo da bicicleta dele, né? Que acontece? Quando a pessoa começa a movimentar a bicicleta, aí essa energia de movimento cinética vai para o gerador e o gerador transforma e a lâmpada da bicicleta acende. Né? É assim que funciona na bicicleta. E aqui é um filme interessante, tem no Netflix, gente, O Menino que Descobriu o Vento. E esse menino, ele conseguiu fazer o poço, pegar água, e ele ganhou uma bolsa de estudo para uma universidade aí famosa. Então, aqui no 5.1, ele explica que dentro da engenharia elétrica existe o dínamo, dentro do automobilismo existe o dínamo, e existe o dínamo espiritual. Aí, na engenharia elétrica, ele diz que o dínamo é uma máquina que transforma energia dinâmica em elétrica, que é um gerador, né? Essa energia dinâmica é energia de movimento, né? Nós temos os médios dinâmicos, médios que têm, assim, que já vieram preparados para trabalhar, para movimentar mais essas energias. A pineal deles é uma pineal preparada para fazer esse tipo de transformação, né? Que no caso é o médio dinâmico que a gente chama. Aí ele fala também no dínamo, dentro do automobilismo, que é um gerador que transforma a energia mecânica da mesma forma, né? Liga ali, o carro começa a andar, e aí tem todo um processo dentro do motor, forma energia elétrica, alimentando o sistema elétrico do carro. Por isso que no carro mecânico, quando a bateria acaba, quando a gente empurra, pega no tranco, né, que a gente chama. O carro automático já é um outro sistema, diferente. Pode passar, próximo. Aí ele vai explicar o que é um dínamo espiritual. Observa aí duas pessoas enviando e recebendo simultaneamente, né, telepaticamente, nós já conversamos também sobre isso. A todo momento nós estamos emitindo milhões de pensamentos sem mesmo perceber e captando. Daí a importância da vigilância, do vigiar e orar. Bem, então aqui nesse slide ele diz o seguinte: para que nos façamos mais simplesmente compreendidos
Imaginemos o espírito como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor. Por quê? Porque ele emite, ele produz o pensamento pela telementação, manda para os outros, e os outros mandam para ele. Então, ele é tudo isso. Por isso que as pessoas, às vezes, quando elas estão sem estar centradas, sem estar buscando esse equilíbrio interior, elas ficam meio atordoadas, não sabem o que quer, ficam nervosas, angustiadas, não dormem, ficam com ansiedade. Por quê? Porque nós produzimos todo o tempo essa energia e a gente não está sabendo conduzir de uma forma produtiva essa energia. Então, ele diz, para ser mais simplesmente compreendido, nós imaginemos o espírito como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor, ao mesmo tempo, né? Com capacidade de assimilar e receber corrente dos outros, corrente contínua de força, e exteriorizar simultaneamente. Tanto eu recebo o pensamento dos outros, como os outros recebem o meu, né? A gente vê muito essa indução pelo pensamento, através da televisão, da mídia. O que está na moda agora? Está na moda, vamos supor, a manguinha do vestido balonê, andar de tênis. Então, assim, você vai jogando essa ideia e as pessoas vão absorvendo. Como eu sempre digo para você, eu tenho uma colega, quando eu a encontro, eu sei o que está passando nas novelas, porque ela está junto com a moda. Se for o cinto grosso, ela está com o cinto grosso, largo. Se for o cinto fino, ela está com o cinto fino. Toda vez que eu encontro com ela, eu já sei, porque aqui em casa, eu já disse, a gente não tem, né? Essa TV e tudo. Mas eu já sei o que está passando nas novelas, em termos de moda. Então, vamos lá. Mesmo que a ciência na Terra negue a realidade do espírito, a ciência nega baseada em 5% do que ela achou, né? Então, mesmo que a ciência na Terra negue a realidade do espírito, é imperioso convir que no comando das associações atômicas, sobre a inquisição do homem, prevalecem as associações inteligentes da matéria mental. É aquele mundo que o John Bell fala. O que prevalece? É todo esse mundo de mente, de você estar pensando, estar deitado na rede, o que você está manipulando, como é que você está manipulando o fluido cósmico, aí aquelas suas ideias, você está pensando, aí tem gente que pensa igual a você, já vai captando, entendeu? Então, é um mundo invisível para nós. Próximo. É muito sério isso, muito sério. Então, continuando com o tópico 5.1 do mecanismo da mediunidade. O espírito, encarnado ou desencarnado, como nós acabamos de falar, tanto faz. Está encarnado ou está desencarnado. Nós já vimos várias vezes que os fenômenos que a gente faz aqui, psicofonia, materialização, também acontece no plano espiritual. Lembra quando a gente deu libertação? Que a mãe do Gregório queria salvá-lo, estava bem 500 anos chamando, e aí foram para um local, a mãe do Gregório, em instâncias bem superiores, e o Gúbio, que era o instrutor da época, lá naquele ambiente, que tem aquele tipo de energia, forneceu a energia dele, do perispírito dele, daquele ambiente, para que a mãe do Gregório se materializasse. Dessa mesma forma, é aqui na Terra. Para uma pessoa se materializar aqui na Terra, tem que ter a energia daqui. Tem que ter um médio de efeito físico, que libere ectoplasma agora. Para a materialização, a gente sabe que os 7 chakras se abrem, porque tem que sair muito ectoplasma para poder moldar e a pessoa se materializar. Inclusive, tem espírito materializado que pede para pegar, você sente, né, palpável, né? Bem, o espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo. Por que é complexo? Porque ele gera, ele induz, ele transforma, ele coleta, ele assimila e ele exterioriza, emite também, né? Em que se verifica a transformação do trabalho psicofísico, o que a gente está pensando em força eletromagnética. O que eu penso, eu movimento o fluido cósmico universal e induzo no outro. A capacidade de indução é uma propriedade do pensamento contínuo. Daí começa a questão das obsessões e a questão da gente receber também energias e influências do plano bom, do plano espiritual bom. Porque todos estamos conectados nessa mente não local, nesse mundo não local que a ciência ainda não identificou, que o John Bell fala, né? Então, essas forças que guardam consigo no laboratório das células em que circulam e se harmonizam a propriedade de agente emissor, receptor, conservador e regenerador.
no laboratório das células. Dentro da célula, nós temos uma organela importantíssima, são as mitocôndrias, que elas é que elaboram a energia que a célula tem para trabalhar, e o ectoplasma. Daí, voltando à questão da alimentação. Quando você come muito açúcar, toma refrigerante, quando essa mitocôndria vai preparar o ectoplasma, é um ectoplasma ruim, né? O doutor Décio fala que as pessoas que têm essa... Meu Deus, é uma doença que as pessoas sentem muita dor, esqueci o nome agora, não é artrite, é fibromialgia, né? É isso, é porque a pessoa tem muito ectoplasma e ela precisa dar passo, ela precisa trabalhar e precisa melhorar a alimentação para que essa produção seja uma produção saudável para harmonizar o corpo dela. Então, essas forças que guardam consigo no laboratório das células, em que circulam e se harmonizam. A propriedade é agente emissor, receptor, conservador e regenerador. Porque para todo esse processo a gente precisa de ectoplasma, gente. E quem produz está dentro da célula, são as mitocôndrias. E ela vai usar a matéria-prima de que você se nutre, tanto do prato macroscópico, quanto do prato psicológico, do que a gente assiste, do que a gente ouve, do que a gente conversa. Buscar sempre no nosso lar ter televisão, se for assistir, botar pelo menos assim baixo, botar programas bons, que não sai palavra obscena, de baixa vibração, buscar colocar um horário na casa da gente, pode até sair e deixar tocando música clássica, porque a gente precisa dessa vibração para alimentar os afetos e desafetos que estão na nossa casa e para nos alimentar também. Então, na hora que a mitocôndria vai produzir essa substância, que é o ectoplasma, ela usa tanto o que a gente come pela boca, como o que a gente come pelo ouvido, pelo cheiro e pela mente, né? Então, é importante a gente ver do que nós estamos nos alimentando. Eu vou fazer uma entrevista dia 2 ou dia 1º de abril, a primeira quinta-feira de abril. Eu vou entrevistar um rapaz que ele é do movimento espírita, e dentro do movimento espírita, hoje, existe um movimento nessa busca da libertação dos animais. É muito interessante. Eu convido vocês a assistir. Porque antes toda a economia gerava em cima dos escravos. Então, foi muito difícil libertar os escravos. E agora, dentro do movimento espírita, existe esse grupo que está tentando, aos poucos, a gente libertar a nossa dependência com os animais em todos os sentidos, de roupa, de comida, de tudo, né? A gente dá a carta de alforria dos animais. Então, vai ser bem interessante, eu convido vocês. Vamos lá, pode passar. Sim, aí passa não, Josiane. Vamos ver nessa foto, volta lá, vamos ver bem nessa foto, né? A gente está vendo o guia espiritual, próximo do passista, ele coloca a mão, estimula, tem a setazinha que eu coloquei aí, estimula, né, os centros de força do passista, que é um médio também, né, aí dilata, para dar o passe também, a partir do centro de força cardíaco para cima, esse centro de força se abre como se fosse uma janela, e aí sai, por aí é liberado o ectoplasma que é usado para dar o passe, né? Próximo. Isso eu estou só repetindo, quem já estudou isso aqui. Vamos lá. Aí nós passamos para o item 5.2, vou passar mais rapidinho nisso aqui, que ele só vai explicar para poder fazer o link com o gerador mediúnico, né? Então, ele diz assim, recordemos que um motor se alimenta da corrente elétrica, fornecida pelos recursos atômicos do plano espiritual. Quantos átomos nós temos na nossa tabela periódica? Então, 120, né, mais ou menos. Chico Xavier falou para o Emmanuel que lá em nosso lar, a tabela periódica tem 400 elementos. Esses elementos existem, né, precisam ser identificados, muitos existem por causa da vibração que existe em nosso lar, que é parecida com a nossa, né, e o Bezerra de Menezes, no livro Novo Horizonte, uma coisa assim, fala em 1000, nos planos mais elevados, 1000 elementos atômicos, ok? Então, ele diz assim, o motor se alimenta da corrente elétrica fornecida pelos recursos atômicos do plano material que ele está, né? Então, a gente tem aqui a foto, mas no próximo slide a gente vai ver outra foto. Quando o sistema está fechado, a luz acende,
depois a gente vai ver melhor, e quando o sistema está aberto, a luz não acende. Aí ele vai fazer uma comparação na frente com a média unidade. Essa foto menorzinha também a gente vai ver mais na frente. Aí ele diz assim, e para simples efeito de estudo, de transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é a substância básica, lembremos de que a chamada força eletromotriz, o que é uma força, o que é um elemento que tem uma força eletromotriz? É uma pilha, por exemplo. Uma pilha por si não é um aparelho elétrico, mas ela armazena e ela faz com que a ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica, uma pilha, uma bateria, assim é um médio. A gente vai ver mais na frente. Porque o médio é simplesmente como fosse uma bateria, um instrumento, né? Nasce do agente que a produz em circuito fechado. E aí tem essa foto, mas na frente a gente vai explicar. Pode passar, José. Próximo, né? Vamos lá. Então, o aparelho gerador, no caso, ele não plasma corrente elétrica, e sim produz determinada diferença de potencial entre seus terminais de ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Observa aí nessa aqui a luzinha está acesa, que a pilha de um lado é negativo e do outro lado é positivo. Então, existe todo um equilíbrio para que essa lâmpada possa acender, né? Você tem que ligar a chave para a lâmpada acender. Na hora que liga a chave, existe todo esse movimento dos elétrons indo do polo negativo para o positivo para poder a luz acender. Se não houver a chave, não tem a conexão e a luz não acende. Aí ele vai fazer a comparação com o médio. Embaixo a gente está vendo. Existe aí o médio, tem um corpo, ao lado dele atrás tem o perispírito dele, e tem do lado direito aqui, o perispírito do irmão que quer se comunicar, o irmão desencarnado. Lembrando que quando você vai ter essa ação aí, a psicofonia ou outro tipo, que o perispírito sai pelos 7 pontos que nós temos. O perispírito tem que, para o perispírito se expandir, tem que abrir as 7 janelas, 7 centros de forças. Quem é médium já teve uma experiência assim, tipo assim, quando termina a reunião, ele diz assim, eu senti como se eu estivesse crescendo, né? Quem tem mediunidade sabe do que eu estou falando, desse tipo de mediunidade. Eu senti como se eu estivesse assim, ficando grande, minhas mãos ficando longas. Por quê? Porque abre as janelas, são os 7. Nesse caso, tem que abrir os 7 centros de força. Para dar o passe para a psicofonia, só é aberto a parte do coração para cima, do cardíaco para cima, não precisa abrir os 7. Mas para a materialização e para essa expansão aí do perispírito, precisa sair, abrir as 7 janelas para poder o perispírito se expandir, para o perispírito do encarnado conversar com o perispírito do desencarnado, que é matéria, né? A gente sabe, o perispírito é feito de matéria, está bem claro lá no livro dos Espíritos. De uma matéria leve, que ele chama quintessenciada, são outro tipo de átomos, né? Agora, quando a pessoa está muito ligado ao planeta Terra, a coisas materiais, ao dia a dia, o que acontece? O perispírito é pesado. O perispírito carrega toda a bagagem das sensações. Está tendo microfone, acho que a Maria do Socorro está com o áudio ligado. Pronto. Obrigada, Maria do Socorro. Próximo. Aí ele vai falar agora do gerador mediúnico, né? Que é o que nos importa. Como a gente falou, ele explica que tudo isso aqui é para a gente aprender a trabalhar. E assim, vamos supor, às vezes a pessoa, ela não vê nada, ela não escuta nada, e ela fica triste, eu não vou mais participar dessa reunião mediúnica, não, porque eu não escrevo, eu não falo nada, eu não recebo nada, eu não vejo nada, a pessoa fica triste. Mas se a pessoa tiver esses conhecimentos, ela vai entender, ela vai saber, apesar dela não ter essa expansão da pineal dela, mas ela vai entender, ela vai acreditar, ela vai saber que ali existe uma equipe espiritual que está trabalhando, né? Aí, às vezes, a pessoa desiste. Eu vou desistir porque eu não presto para nada. Mas ela está ali, ela está liberando o ectoplasma dela para quem está fazendo a doutrinação, para quem está curando o irmão que chega assim, que recebeu uma facada, uma bala, ele chega com aquela dor, ela está liberando o ectoplasma para ajudar na hora do tratamento, do plano espiritual, fazer o tratamento das feridas daquele irmão que chega doente. Então, mesmo que ela não tenha a mediunidade
dinâmica, cinética, aflorada, com vários nomes, mas ela é um papel importantíssimo nessa rede, né? Todo mundo pensando no bem, querendo ajudar, é feito uma rede. Geralmente a gente fica em forma de círculo, né? Então, aqui falando do gerador mediúnico, vou tomar um pouquinho de água aqui. Ele diz: idealizemos o fluxo de energia mento-eletromagnética, o fluxo de ondas de entidade comunicante e do médium. Existe, vocês observam aí no desenho que tem umas ondas, né? Fluxo de ondas da entidade, do comunicante para o médium, como dois campos distintos. Lembra que tinha um polo positivo e um polo negativo? Associando valores positivos e negativos, respectivamente, né? O comunicante, ele tem um valor positivo e o médium o valor negativo. Gente, isso aí não quer dizer que um é mais do que o outro, não. É só para dizer que para ter a corrente elétrica tem que ter os dois pontos, tá? Então, com a diferença de potencial, que no nosso caso constitui certa capacidade de junção específica. Vamos ver aí mais na frente que ele explica melhor. Próximo. Estabelecido um fio condutor, né, de um para o outro, do negativo para o positivo, que em nosso problema, qual é esse fio condutor? É o pensamento de aceitação ou adesão do médio. Se o médio não quiser se conectar, não vai, a luz não vai acender, o circuito não vai ser fechado. Então, nosso problema representa o pensamento de aceitação ou adesão do médio. A corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se desde então a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Os dois têm que se anular para poder sincronizar, para poder o médium ter a conexão. Né? Não pode ficar um soltando faísca para um lado, outro soltando faísca para o outro, não. Vai circulando a energia e vai ficando tipo como se fosse nulo para poder afinizar. Próximo. Ó, não, vamos ver bem que essa foto. Volta aí, José. Essa foto a gente vê, ó. Observe que as pessoas estão sentadas, existe um fiozinho condutor entre as pessoas sentadas na mesa, né? Existe uma corrente mental. É importante, vamos supor que essa senhora de vermelho tivesse aí, tivesse pensando em pagar as contas no outro dia, ela estava atrapalhando. É importante a nossa vigilância na hora do trabalho, também quando for fazer o passe. Por quê? Porque não vai haver a conexão. E quem senta fora, que é a pessoa que pensa que não serve para nada, também está nessa conexão e está liberando ectoplasma para fazer os tratamentos dos irmãos que chegam doentes. Então, a gente vê aí na foto a equipe espiritual, né? Nós temos o doutrinador, esse de óculos, o mentor está estimulando o centro de força dele, para ele poder ter intuição, para saber qual é o problema daquele irmão que chegou ali, para poder ele fazer a conversação, né, ou doutrinação, tem vários nomes. Nessa seta amarela aí, a gente vê o irmão sofredor, quando ele chega, aí ele chega querendo gritar, querendo dizer palavras de baixa vibração, daí a importância da educação mediúnica, para o médium ouvir e não dizer, né? Ele se educar para não dizer, não bater, não quebrar as coisas, tá? A educação mediúnica tem esse objetivo, ele controlar essa fúria desse irmão que chega doente, ele não faz isso por maldade. No fundo, todos vão para ser atendidos, todos querem ser ajudados, apesar de muitos acharem que não. Mas todos querem, os familiares estão ali, estão perto, eles não conseguem ver as pessoas que querem ajudar, por quê? Porque as ondas deles são ondas baixas, ondas longas. O que quer dizer? Que a gente sempre fala. O que é onda longa? Um exemplo bem simples. Vamos botar assim, em um segundo, a onda longa, a pessoa, ela faz 5 movimentos repetidos. A onda curta faz 1 milhão de movimentos repetidos, que é o que os guias espirituais elevados produz. Então, essa onda de alta frequência, ela tem a capacidade de penetrar em todas as células, a onda amorosa, a onda do amor. Ela cura. E a onda do ódio, que é lenta, ela só entra em sintonia quem tem o mesmo tipo de onda. Ela não consegue penetrar numa pessoa que ama, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que deseja o bem dos outros. Ela não consegue.
Agora, a onda de alta frequência, 1 milhão de movimentos repetidos no segundo, ela penetra em tudo, porque é a onda do amor. São ondas curtas e ultra curtas, né? Então, vamos lá. Estabelecido o fio condutor de um para o outro, né? Representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium, a corrente mental desse ou daquele teor se provisa em regime de ação e reação, atingindo o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se, desde então, a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade, né? Começa a circular, às vezes o irmão sofredor, a equipe coloca o irmão desde cedo, pertinho do médio, ele começa a sentir mal-estar, dor de cabeça, começa a sentir aquela presença, e de noite, quando ele chega lá, ele assiste e passa automaticamente, porque a equipe precisa ficar perto para sintonizar, para poder haver a aceitação, a afinidade, para poder haver o fenômeno mediúnico. Próximo. Então, se quisermos sustentar o continuismo, né, de semelhante conjugação, quer dizer, para continuar o fenômeno, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que na questão em análise é o pensamento, de aceitação ou adesão do médium. Se o médium quiser, não quero mais, desliga, aí aquele irmão vai ficar para uma próxima oportunidade. Já aconteceu de eu estar numa reunião mediúnica, e um médium lá disse que chegou um irmão muito sofredor, já estava terminando a reunião, e ele não aceitou, porque ele disse que via que ali ia ser um processo muito demorado e a reunião estava terminando. E esse irmão ficou para ser atendido na próxima reunião. Lá na nossa casa, nós temos 4 reuniões mediúnicas na semana. 2 de educação mediúnica, e 3 de educação mediúnica e uma de desobsessão, específico de desobsessão. Essa equipe da desobsessão já está junta, a mesma equipe, há 20 anos. Isso é muito importante, porque os médios já confiam no outro, já existe a sintonia, entendeu? É muito importante a gente ter a perseverança na mesma equipe. Próximo. Vamos lá. Bem, através do qual, né, esse fluxo se evidencia incessante, o fluxo de energia conjugada entre um e outro, porquanto a corrente de força mental destinada à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energia mental-eletromagnética existente entre a entidade comunicante e o médium. E a aceitação do médium é fundamental para poder auxiliar, dar assistência a esse irmão que chega doente ou para poder receber uma mensagem, né, de um mentor, também pode ser, né? De fato, essas reuniões mediúnicas são para nós assistirmos nossos irmãos que desencarnaram sem o conhecimento, sem essa luz maravilhosa que nós temos, que é a doutrina espírita, né? Então, esse irmão chega e a gente pede para Deus para poder ajudar, né? Tomara que a gente consiga, né, gente? Desencarnar, a gente já saber realmente como trabalhar, ter a capacitação para ajudar. Próximo. Bem, aqui é o 5.4, é só explicando a relação do átomo com o espírito. O espírito é formado de átomos, né? O espírito e o perispírito. Então, a harmonia eletromagnética, segundo o livro Evolução em Dois Mundos, e esse livro, Mecanismo da Mediunidade. Então, a harmonia eletromecânica, né? Precisa do elétrico, precisa do movimento, do sistema atômico se verifica toda vez que se encontra nêutrons. Quer dizer o quê? Esse texto aí embaixo quer dizer o quê? Quando tem, vamos supor, 15 prótons no núcleo, para ele ser neutro, tem que ter 15 elétrons do lado de fora nas camadas, entendeu? Ou mais propriamente, quando as unidades positivas do núcleo são em número idêntico ao da negativa que fica na eletrosfera. Se constitui elétrico. Estabilidade essa que decorre dos princípios da gravitação das linhas do microcosmo. Né? É o mundo que a gente não vê, né? Próximo. Entendendo-se que o mesmo princípio que a gente falou que precisa ter o equilíbrio entre o médium e o comunicante. Entendendo-se que o mesmo princípio predomina para a corrente de matéria mental. Somos induzidos a asseverar, por analogia, que existe a capacidade
de afinização entre um espírito e outro, quando a ação de plasmagem e projeção da matéria mental da entidade comunicante for mais ou menos igual à ação de receptividade e expressão do médium. O médium precisa aceitar, ajudar esse irmão, né? Quando a ação de plasmagem e projeção da matéria mental, o médium está mandando a mensagem para o comunicante está mandando a mensagem para o médium, e ele precisa aceitar, mais ou menos igual à ação de receptividade e expressão da mediunidade, da personalidade mediúnica. Se ele não aceitar, não vai haver a transmissão, né? E aí, nos átomos, a gente viu que tem que ter o mesmo número de átomos no próton, né, de próton no núcleo, tem que ter o mesmo número de elétron na eletrosfera para poder ser nulo, né? Para aquele átomo não ficar liberando cargas, né? Porque se ele não ficar nulo, aqui no caso não vai haver a comunicação. Os dois têm que ter uma sintonia. Próximo. Então, o item 5.5 fala sobre força eletromotriz e força mediúnica. Compreendemos que dispomos em toda a parte de fontes de força, mediante a sábia distribuição das cargas elétricas. Tudo é feito de átomo, tudo é energia, encontrando a cada passo na extensão da indústria e do progresso, né? Tudo é feito de matéria atômica. Aí ele diz, temos igualmente variados mananciais de força mediúnica, mediante a permuta harmoniosa, consciente ou não, né? Nós temos aí muitos adolescentes liberando ectoplasma, e aí tem os fenômenos de Poltergeist, né? Acontecendo fenômenos físicos, a pessoa é inconsciente, ela não sabe que está liberando esse ectoplasma, que está acontecendo tudo isso aí, por que ele está liberando esse ectoplasma? Porque ele veio preparado organicamente para abrir essas janelas sem estar numa reunião mediúnica, né? Porque essas janelas se abrem na reunião mediúnica porque existe toda aquela concentração, o mentor bota a mão na cabeça da gente para ir abrindo as janelas. Bem, temos igualmente variado manancial de força mediúnica mediante a troca harmoniosa, consciente ou inconsciente, dos princípios ou correntes mentais, sendo possível observá-los em nosso caminho, alimentando grande iniciativa de socorro às necessidades humanas de expansão cultural que a gente vai ver no próximo slide. Pode passar. Então, usinas diversas espalham-se na paisagem terrestre, alentando o sistema de luz e de força na criação do, tipo assim, o vento, né, produz a energia eólica, o sol, a energia solar, a água, a energia elétrica, né? Então, nós temos vários sistemas alentando o sistema de luz e força na criação do conforto da atividade, né? Porque a energia elétrica nos dá conforto, é o ar-condicionado, é o fogão elétrico, é tudo, né? A solar, tudo isso aí. Então, na criação do conforto da atividade e associações mediúnicas de várias espécies espalham nos quadros morais do mundo. Tanto energias elétricas, a eólica, tudo, como energias mediúnicas que ele está falando. Aí a gente vê aí a foto, ó, nutrindo as instituições maiores diversas, impulsionando a evolução da espiritualidade no plano físico. Primeiro a gente está vendo o Allan Kardec com a equipe, né, intuindo e transmitindo as mensagens. Na outra foto, a gente vê um artista. Atrás dele, talvez vocês não vejam, porque a foto está pequena, existem vários espíritas que estão intuindo a ele fazer esse quadro. Observe que o corpo dele está aparentando sem pele. Por quê? Está aparentando o movimento do sangue, né? Que a gente sabe que o perispírito está arraigada no sangue, a gente já viu isso, lá no Evolução em Dois Mundos tem falando. E também no livro Entre o Céu e a Terra, se eu não me engano, que fala nos chakras, esqueci agora. Ou é Entre o Céu e a Terra, ou é aquele outro, esqueci o nome agora. A gente observa na foto que ele está sem a pele, né, mostrando todos os vasos e nervos, ele recebendo a intuição, que é aqui de cima, como fosse um cone, e ele passando a intuição para o quadro. Ele não tem consciência que ele está recebendo aquela intuição, né? Então, é um médium inconsciente. Vamos para o próximo. Está terminando, gente.
Acabando, falta pouco tempo aqui. Eu vou querer mais 5 minutos, porque a gente se atrasou, né? Então, vamos lá. Fonte de fraco teor. Possuímos ainda aquelas fontes de força elétrica dotadas de fraco teor. Aí ele fala, fonte de força elétrica para uso não industriais. Por exemplo, os cristais, né? Com os cristais, quando estimulados, eles fazem o efeito piezoelétrico. É usado cristais nos microfones, né? Então, são forças de fraco teor. Nós temos o efeito termoelétrico, que, que tem dentro dos pirômetros. O que são os pirômetros? É uma forma de termômetro. É um aparelho que mede a irradiação térmica da superfície de um objeto. Isso é um pirômetro, né? Então, dentro tem o mercúrio ou tem outro elemento químico. Então, é uma fonte de fraco teor. Nós temos o efeito fotoelétrico também, que estão nos medidores. E nós temos fonte de fraco teor mediúnica, que restaura a moral do próximo, na aplicação de passes. Às vezes você nem sabe que está dando um passe. A mãe, quando está fazendo carinho no filho, o filho doente, ela está dando um passe, né? Uma conduta nobre dentro do lar ou em qualquer local que estejamos, no trabalho, na fila do banco, no trânsito, no supermercado, né? Próximo, aí o próximo explica melhor essa fonte mediúnica, de fraco teor. Então, em analogia de circunstâncias, assinalamos os mananciais de força mediúnica a se expressarem por mais fraco teor nos processos não ostensivos de ação. Ele está falando aqui das pessoas que não vieram com a pineal ativada para ficar liberando ectoplasma facilmente, né? Do ponto de vista da evidência pública, porque se você é um médico psicofônico, ou escreve, e aí todo mundo vê que você tem essa capacidade. Aí ele está falando dos médios como, assim, eu sou esse aqui, fraco teor, pelos quais servidor abnegado no bem se conserva o quê? Conversando com um amigo, levantando a moral, isso aí tudo é médio. É mediunidade por quê? Porque ele está captando a tristeza do amigo, ele está tendo empatia, ele vê que o amigo não está bem. O animal tem muito isso. Quem tem animal em casa sabe, quando você está doente, o seu animalzinho não sai de perto de você, porque ele percebe que você está com uma baixa vibração. O gato fica passando o rabo na gente, o cachorro fica lambendo, que são lambejos, né? Tudo isso aí. Então, também os animais têm essa capacidade. A cura de certas número de almas doentes, quando você faz o passe, ou como eu disse, faz o carinho, né? A repetição de aviso edificante, você chega, olha, cuidado, você vai toda hora explicando, cuidado, você está cometendo os mesmos enganos, você está repetindo, é um filho, é um irmão, é um amigo, olha, vamos ver isso aqui, será se você está certo? Você está trabalhando em 4 empregos ao mesmo tempo, veja a sua consciência, você vai, entendeu? Você vai conversando com interesse realmente de ajudar, de uma forma harmônica, assim, sem ser agredindo, olha, está enganando as pessoas, está roubando dinheiro do governo, está em 3 empregos, 4 ao mesmo tempo, aí é com agressividade. Quando você tem mesmo a vontade de ajudar, você chama, olha, o que você acha? Você está se subjugando a esse comportamento, a essa situação. O que você acha? Procura evitar esse tipo de coisa, você pode ser denunciado, entendeu? Então, é a intenção, a forma como você dá os avisos. Se você chegar brigando, você afasta a pessoa, não adianta. Outra coisa, a assistência especializada, há múltiplos tipos de sofrimento, né? Você pode ajudar uma pessoa que você sabe que está sofrendo, está passando fome, e você dá aquela cesta. Ou então você ora por ela, você vai na casa dela fazer um evangelho no lar. Se ela não for espírita, pegue a Bíblia, vá sentar com ela, dá seu tempo para ela, né? Então, tudo isso é médio de fraco teor. Por que é médio? Porque percebe que aquela pessoa está precisando pela empatia. Isso aí é mediunidade. Porque às vezes a pessoa está tão desligada que tem alguém morrendo. Por isso que tem a história do suicídio. Dentro da sua casa, você não percebe que a pessoa está sofrendo. Meu Deus, ela mora comigo, eu não sabia que ela estava sofrendo, e ela se mata, né? Então, o médio de fraco teor é aquele que vai percebendo, que vai vendo a dor do outro, que vai sentindo. Ou também a condução enobrecedora do grupo familiar a que se devota, tanto do grupo familiar como do grupo de trabalho, onde os grupos que você participar, procurar sempre colocar
mensagens boas, mensagens reflexivas, não ficar passando fuxico, maledicência, porque isso não soma nada, só faz levar a gente a um padrão baixo e nos manter fabricando só ondas lentas, ondas de baixo teor. Nós temos essas ondas lentas naturalmente. Essas ondas lentas que nós temos são ondas de sustentação, que faz com que a gente queira ficar vivo, que faz com que a gente queira ficar aqui na Terra, que faz com que o nosso corpo funcione. Essas ondas a gente já tem e já traz milenarmente. Nós precisamos estimular a produção de ondas médias, curtas, ultracurtas a gente não tem ainda. Quem tem ultracurtas são seres elevados. Mas no momento que eu estou aqui lendo, assistindo a uma coisa edificante, eu estou produzindo onda média a onda curta. Em um segundo, eu estou produzindo 1.000 movimentos repetidos, 1.000 ondas repetidas. As ondas lentas é 5 ondas, por exemplo. Agora sim, se eu estiver concentrada num livro, e esse livro tá me trazendo uma mensagem produtiva para mim e para a humanidade, eu estou produzindo nessa concentração ondas médias até ondas curtas. Agora, se eu estou assistindo a um filme, lendo um livro negativo, de maledicência, de palavra de baixas vibrações, eu não, eu estou produzindo só ondas lentas, entendeu? Então, o fato de eu estar concentrado naquele livro, tem que saber qual é o teor daquele livro, daquele filme. Se for de onda, de coisas negativas, eu não vou produzir ondas médias nem às vezes a mãe está muito sofrida, querendo, orando pelo filho, ela está produzindo ondas médias e curtas. Ou, tipo assim, uma mãe, você já deve ter visto, vê que tem um carro que está caindo em cima do filho, ela levanta aquele carro, pelo amor que ela tem tão longo, que ela tira aquela força, ela faz com que haja uma explosão dos prótons dentro do núcleo dos átomos que nós temos, para ela poder ter aquela força de levantar esse carro, né? Porque quando a gente emite ondas lentas, nós estamos trabalhando só com os átomos lá da periferia do átomo, os elétrons, que são carga negativa. As ondas do dia a dia, só trabalhando com aqueles elétrons lá naquelas camadas mais distantes do núcleo. Quando a gente está concentrado numa leitura edificante, ou num filme, ou num sentimento edificante, nós estamos movimentando os elétrons das camadas mais próximas do núcleo. No caso dessa mãe, o que que aconteceu? Ela movimentou os prótons de dentro do núcleo, foi uma fisão nuclear, para ela poder ter essa força para levantar esse carro para tirar, para não esmagar o filho, entenderam? Então, as ondas longas, elas estimulam os elétrons lá da periferia do átomo, as médias, as mais próximas do átomo, e as ondas curtas e ultracurtas é quando movimenta, que a pessoa chama, a pessoa teve um salto quântico, movimenta os prótons dentro do núcleo de cada átomo que nós temos, gente. Nós temos incontáveis células, nós temos trilhões de células, de 70 trilhões de células. Cada célula dessa é feita com não sei quantos trilhões de átomos. Então, nós temos uma força dentro de nós que nós não conhecemos. Né? Jesus diz assim, tudo que eu faço, vós podeis fazer muito mais. E Jesus conhecia a técnica de liberação dessas ondas curtas e ultracurtas para poder atingir as pessoas e curar, né? Curar aquelas células, penetrar, porque o amor penetra em tudo, porque são ondas, que 1 milhão de ondas em um segundo, passa parede, passa tecido, passa tudo. A onda lenta, não. 5 ondinhas por segundo. Ela só vai entrar em sintonia com alguém que tenha o mesmo padrão. Se você tá uma pessoa elevada e tem alguém que te odeia muito, ela não vai atingir você se você estiver equilibrado. Mas se você estiver no padrão dela, você tem uma janela aberta, e aí ela vai te obsediar, ela vai te ficar enchendo teu saco, desculpe o termo, ela vai te perseguir, tá? Então, cuidado é a gente se cuidar, né? Saber o que que a gente está comendo pelo prato e pela mente, pelo ouvido, pelo cheiro, por tudo. Próximo.
Está terminando, é o último. Próximo, Josiane. Vamos terminar. Em todas as atividades mediúnicas, porém, na qual a mente demanda a construção do bem, que a gente estava acabando de falar, sejam elas de grande porte ou de singela apresentação. A importância do trabalho a realizar e a luz da vida superior são sempre as mesmas. Possibilita o espírito a faculdade de falar ao outro espírito, na obra incessante de aperfeiçoamento e sublimação. Aí, bota o último aí, por favor. É só um resumo de uma frase que bem importante, né? Então, o espírito encarnado ou desencarnado na essência pode ser comparado a um dínamo complexo. Em que o dínamo complexo, ele recebe, ele fabrica, ele transforma, faz tudo. Em que se verifica a transformação, né, que é a transubstanciação do trabalho da mente dele em força eletromagnética, mente eletromagnética. Ele está aqui manipulando o fluido cósmico universal e ele consegue mobilizar essa força para o trabalho, para o bem, ok? Então é isso, falei demais, como sempre. Tentei enxugar